Se você fosse... É claro que um mês sem jogo e um mês sem ver treinamento muda muita coisa na análise. Mas se você fosse, como um bom jogador de pôquer que é, apostar suas fichas no Atlético hoje, você apostaria que o Atlético, com esse elenco, sem contratação nenhuma, é com o que tá aí até o final do ano, poderia entregar muita coisa? E aí eu digo muita coisa, é título, é vaga de Libertadores, é chegar muito longe, ou ele vai ser coadjuvante em tudo, hein? Eu acho que pode, CJ. Pode, principalmente se definir bem os focos, né? Acho que o Atlético não tem elenco, capacidade para jogar as 3 competições a 100% em todas as 3. Acho que não vai dar. O calendário não vai permitir. E acho que isso serve para quase todos. Talvez aí Flamengo e Palmeiras... Espremendo o Botafogo. O Botafogo espremendo bem. Eu acho que podem lidar com 3 competições num espaço curto de tempo como a gente vai ter. Né? Porque o grande ponto é que o clube que chegar a todas as finais, como o Atlético fez no ano passado, esse ano vai ser ainda mais difícil. Porque no ano passado ainda teve uma ou outra folguinha para quem conseguiu isso, que foi o Atlético. Chegar às 2 decisões, né, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, e jogar o Brasileiro. Mas o Atlético pagou um preço caríssimo no Campeonato Brasileiro, de quase ser rebaixado. O Atlético ficou a 1 gol de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Ou a 2 gols, no caso. Então eu acho que se definir bem os focos, o Atlético pode brigar pelo título. A gente falou aqui recentemente, né? Acho que na Sul-Americana, se o Atlético decidir que é o principal foco, o Atlético é um fortíssimo candidato ao título. Acho que tem poucos times melhores ou do mesmo nível do que o Atlético na disputa da Copa Sul-Americana. E muito provavelmente, para alguns, a Copa Sul-Americana pode não ser uma prioridade ali na frente. A Copa do Brasil, o Atlético teria condição, acho que tem um confronto dificílimo contra o Flamengo, mas se passa do Flamengo, que é possível, ele se torna um dos grandes candidatos ao título. Ele encorpa. Ele se torna um dos grandes candidatos ao título. Encorpa. Se eliminar o Flamengo. E é possível, é um cenário possível, por mais que o Flamengo tenha um bom favoritismo, eu acho, no duelo. E no Campeonato Brasileiro, para título, eu acho mais difícil, principalmente tendo as Copas. Mas para disputar a vaga na Libertadores, o Atlético tem totais condições. Pois é, mas assim, focar, Rafa, esse calendário que nós mostramos ontem aqui, né? O calendário do Atlético, 6 jogos, 5 fora, 1 dentro de casa, 2 pela Sul-Americana, 3 pelo Brasileiro, 1 pela Copa do Brasil. Esse calendário de julho e comecinho de agosto, já pode, inclusive, definir muita coisa para o Atlético. Uma eliminação da Sul-Americana já define o calendário com menos uma competição. E o torcedor atleticano, e tenho certeza que lá dentro nem pensam nisso, de sair nesse play-off aí com o Bucaramanga sem nem avançar às oitavas. Uma eliminação para um Flamengo, que não seria de todo absurdo, mas financeiramente seria um rombo e um absurdo para o clube, que está com o salário atrasado. Muita coisa pode ser definida neste calendário de julho e agosto. Olha só. Pode. Olha isso aí. E o Atlético quer ir para Libertadores, Rafa. Não dá para largar o brasileiro, cara. Não dá para largar. Aí como é que vai priorizar as outras? E não tem como focar ainda. Não tem como. Mês de julho você tem esse playoff. Final de julho você tem esse jogo contra o Flamengo. Aí em agosto pode ser que tá definido. Sem querer, né? Pode perder uma dessas eliminatórias e você acaba restando com 2 competições. Cara, se o Atlético... Aí se o Atlético passa no playoff e passa do Flamengo, pode ser que lá em agosto você já comece a priorizar alguma coisa. Se você for eliminado pelo Bucaramanga e pelo Flamengo, você vai ter só o brasileiro, cara. De agosto a dezembro. Pois é, isso é uma notícia muito ruim pro torcedor. Muito ruim pro torcedor. O torcedor quer. O torcedor ir pro time, pra gestão. E até pra imprensa, né? Menos jogos pra gente poder falar. É ruim pra todo mundo. Mas aí eu acho que ainda não dá pra priorizar. E quando o Gris fala, né, dos elencos, disputar 3 competições, eu concordo e acho que nem Flamengo, nem Palmeiras e nem Botafogo tem condição de ter times super competitivos em todas as competições. Um grande ponto desses aí, Rafa, é que talvez rodando o elenco eles tenham condição de competir melhor no Campeonato Brasileiro. Vai ter elencos melhores. Se jogar com o time titular em todos, eles vão se lascar. É porque quando você falava, eu fiquei pensando assim, o Flamengo perdeu o Gerson agora.
O Flamengo não tem um substituto pro Gerson. Ele tem bons jogadores que vão entrar ali e fazer funções diferentes. Mas ele perdeu o Gerson, que estava entre os 3 melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Ele não tem reposição pro Gerson. Se ele perdeu o Wesley, ele tem o Varela, que é um bom jogador, mas é para mim abaixo do Wesley, que hoje é um lateral que tem ido para a seleção e provavelmente vai ser o lateral da Copa do Mundo do ano que vem. Então, nenhum time quase no mundo tem condição de jogar da mesma forma em 3 competições. Então, eu acho que não é o momento de pensar nisso. Daqui a pouco você pensa nisso e tem que ter o cuidado de não repetir o que aconteceu ano passado. Ano passado, 2 finais, mas quase um rebaixamento. Mas eu acho então que difícil fazer essa gestão. Mas eu acho que vocês estão otimistas demais, tá? Já com esse gerenciamento de clube em julho. De time, Como de assim? elenco. Vai precisar rodar o time em julho, gente. É. A gente tá falando em 6 jogos em quantos dias? 18, 19 dias? Sim, de 3 em 3 dias. De os jogos. 12 Vai ter que de 12 a vai ter que 30. gerenciar agora, gente. Senão vai chegar em agosto estourado já. Mas Setembro eu já con- estourado. eu se você concordo com gerenciar, você. Você pode espirrar fora. Não, hein? eu concordo com o Cabido, Ó, mas mas- não vai ser. Eu acho que essa gestão não vai ser como por no ano foco. passado. Eu acho que ela não vai ser por foco em competição, ela vai ser por situações. E eu não O acho ad- que vai ser como foi no ano passado. Jogar o Campeonato Brasileiro com o time reserva. que foi o que o aconteceu em Atlético muitos fez no ano momentos. passado. O Atlético jogou 2 meses de Campeonato Brasileiro com o time reserva. gente. mas- O Milito fez isso mesmo. Mas aí o ano passado foi um pouco diferente, porque naquele momento de junho ou julho, que os jogadores foram para a seleção, o Atlético perdeu vários jogos e meio que ficou longe de aí ele largou de competir vez. no Aí brasileiro. ele largou de vez. Então aquilo ali foi o que ativou o modo, ó, Brasileirão nós não temos mais chance, vamos tentar uma vaga para Libertadores aqui na Copa do Brasil, na Libertadores, vamos tentar o título aqui. Então ele foi condicionado a isso. Esse poupar em julho, como o Cabidão falou, eu acho que vai ser muito pela qualidade do adversário. E pensando aqui rapidamente, eu acho que eu falei isso aqui ontem ou semana passada, quanto o Bucaramanga, se você faz um bom resultado fora de casa, você tem condição de poupar em casa. O jogo da volta, ele é bem plausível. Se fizer resultado fora. Ele é bem plausível de você fazer uma gestão um pouco mais forte. Se você perde o jogo fora, você não tem condição. Porque os outros jogos, Palmeiras fora você vai poupar, Flamengo 2 vezes fora você vai poupar, Bahia fora você vai poupar. Então não tem como poupar. Não O tem jeito. Flamengo no brasileiro, é o que antecede a da Copa do Brasil. Não dá pra dar uma mesclada ali, até pra esconder Não, mas algum eu- segredo? Aí você tá priorizando. Aí você tá priorizando. Não, mas eu acho que você pode e deve priorizar, gente. Eu só acho que não dá pra jogar o Campeonato Brasileiro com o time reserva. O Atlético não tem elenco pra jogar o Campeonato Brasileiro com o time reserva. Não tem. Mas Mas o Atlético você- tem elenco pra chegar no jogo contra o Flamengo e descansar o Coelho pra jogar o Dudu, descansar o Arana pra jogar o Rubens na lateral, descansar o Lianco pra jogar o Igor Rabelo. Tem condição, não todos ao mesmo tempo, mas você Entendi. tira 2 de um jogo do Brasileiro, você tira 2 no outro você tira mais 2, você gere um Nó. pouco melhor. Mas, E que mas gestão, aí, hein? mas aí você colocaria, por exemplo, sua opinião, você colocaria os, teoricamente, melhores na Copa do Brasil? Essa que é a dúvida. Hoje sim, porque teria- o confronto é contra o Flamengo. E aí você abriria mão desse melhor jogador no meio de semana no Brasileirão contra o Flamengo? Sim. É que é final então de semana. isso é priorizar. Por É, não, mais sim, que sim. você está priorizando a Copa É, do Brasil. priorizar. Eu não sei se eu faria isso hoje por aquilo que aconteceu ano passado. Difícil a decisão, tá? Difícil. Mas eu não mas sei. ano passado a gente tá falando aqui por um... O Atlético por um jogo, gente, de alcançar o seu Exatamente. objetivo, sabe? Assim, É porque a gente só tá debatendo isso porque o Atlético perdeu os dois. Se o Atlético tivesse ganhado um dos dois, Exatamente. Teria dado certo, né? ninguém tinha questionado. Todo mundo aqui hoje já tá falando. Que planejamento Dane-se o correto. brasileiro, se for pra chegar nas 2 finais e. Como fez ano O torcedor passado. ia querer que repetisse todo ano. É. Só que assim, o negócio é que o Atlético não só perdeu os 2 títulos, como o Atlético quase foi Quase, rebaixado é. do Campeonato Brasileiro. E aí você soma tudo, você olha e fala, cara, isso não pode se repetir de jeito nenhum. Foi um relaxamento Mas, até enfim. acima da média, né? Até do nível da média do aceitável, CJ, o que aconteceu ano passado no Brasileiro. Mas o Campeonato Brasileiro é difícil, gente. O Campeonato Brasileiro é duro.